Hoje nós vamos falar um pouco sobre artrose de quadril. Muitas pessoas têm muito medo e também têm muitas perguntas a respeito de desgaste do quadril, sobre a prótese do quadril, que tipo de prótese colocar, se a cirurgia causa muita dor, se o paciente vai ficar acamado muito tempo, se tem risco de infecção, se tem risco de rejeição. São perguntas que eu recebo muito no meu consultório e que muitos pacientes têm dúvida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se ainda você não me conhece, o meu nome é Gustavo Poleto, eu sou ortopedista e traumatologista. Então vamos lá, vem comigo nesse vídeo e vamos ver as dúvidas sobre artrose de quadril e prótese de quadril. Eu entendo que as pessoas podem ficar com medo de fazer uma prótese de quadril, podem ficar em cima do muro, não sabem se fazem, se não fazem, tem medo da cirurgia, medo da complexidade da cirurgia, por ser uma cirurgia grande, tem medos e anseios, tá? Se ela vai ficar boa, se não vai, se vai voltar a caminhar, se não vai. E isso são todos os medos e receios que a gente vai conversar aqui um pouco hoje para se tornar isso um pouco mais claro. E para a pessoa também entender, para o paciente entender que o objetivo da realização de uma prótese de quadril por desgaste é a melhora da qualidade de vida, para não ficar sofrendo com dor, sofrendo com limitação de movimento e sem poder fazer suas atividades do dia a dia. Então, para isso, eu escolhi 10 perguntas e 10 receios que os pacientes mais me questionam no consultório e a gente vai responder aqui hoje para tornar isso mais claro. Desses 10 receios mais comuns, você ficar com alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, quiser me mandar uma mensagem, entrar em contato comigo para fazer um próximo vídeo sobre esse assunto, pode entrar à vontade, sem problema nenhum, que eu vou ter o prazer de fazer um vídeo sobre as suas dúvidas. Nós já falamos sobre artrose no outro vídeo. Se você quiser ver um pouco mais de explicação mais completa, acesse o meu outro vídeo no feed e assiste lá, que lá vai ter todas as informações sobre o desgaste não só de quadril, mas como de joelho e outras articulações. Bom, você já sabe o que é o desgaste do quadril. Se você não sabe, o desgaste do quadril, então, nada mais é esse jogo, esse encaixe, ele acaba sofrendo por um desgaste, que é a perda da cartilagem da articulação. Isso acaba levando à perda de movimento, dor e perda da qualidade de vida do paciente. Então o paciente vai ter dor para subir e descer a escada, vai ter dor para caminhar. Nos casos mais graves vai ter dor até noturna, dormindo. Então depende da gravidade do desgaste, o paciente vai ter um tipo de manifestação e um tipo de dor. Tá? E também depende muito de cada paciente, da sensibilidade que o paciente tem para a dor. Alguns pacientes têm pouco desgaste, um desgaste médio, acabam tendo bastante dor, e alguns pacientes têm um desgaste maior, elas acabam tendo uma dor menos intensa. E é justamente por causa desse jogo entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, que está com desgaste, que acaba ocorrendo a dor. Esse jogo, então, entre essas duas estruturas, entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, com buracos, com erosões, acaba causando um atrito, por ela não ser uma articulação lisa, com uma cartilagem lisa, com uma cartilagem lubrificada, com uma cartilagem íntegra. Então, o que é a prótese de quadril? A prótese de quadril nada mais é uma peça que vai substituir esse jogo dessas duas estruturas que estão desgastadas no quadril, por uma articulação que a gente diz artificial, que vai diminuir, vai tirar a dor do paciente para não existir mais aquele desgaste que existia antes. Então ela é todo refeito o quadril e colocado essa prótese de novo no quadril para o paciente ficar sem dor e poder fazer as atividades dele novamente. E as próteses de quadril existem diversos tipos. Existem próteses de cerâmica, existem próteses de metal, existem próteses cimentadas, próteses não cimentadas. E isso vai depender da avaliação de cada paciente. Cada paciente vai ter uma característica e essas características do paciente que vão levar à indicação de cada prótese. Hoje no mercado existem as próteses de cerâmica, que são próteses que têm uma maior durabilidade, têm um menor índice de desgaste, que são usados para pacientes jovens, pacientes ativos. Então isso depende muito da avaliação. Então o seu médico vai fazer a sua avaliação e vai decidir qual que é a prótese mais ideal para ser colocada em cada paciente. Uma das perguntas que eu sempre recebo no consultório é sobre a rejeição. A paciente que me fala, teve um amigo meu, um vizinho meu que teve rejeição de prótese. Na realidade, o termo rejeição
ele não se aplica para a prótese, porque a prótese ele é um material inerte dentro do corpo. Então, o que acontece é a infecção, que ela pode acontecer. A taxa de infecção numa cirurgia de quadril ela é baixa, tá? Mas ela existe, ela pode acontecer. Então, a rejeição, na realidade, ela é uma infecção da prótese que acaba causando uma soltura da prótese, tá? A prótese que está dentro do corpo ela acaba se soltando por um processo infeccioso. Mas o termo rejeição para a prótese não se aplica, tá? Então, isso é uma coisa que eu sempre explico para os meus pacientes, que a rejeição é sim uma infecção. Então, toda cirurgia que o ser humano se submete, ele tem um risco de ocorrer uma infecção. Todos os cuidados a gente tem antes de começar uma cirurgia de quadril, todos os instrumentos são esterilizados, a pele é esterilizada antes da cirurgia. Então, tem que ter cuidado também no curativo, no pós-operatório. O paciente antes da cirurgia recebe dose de antibiótico intravenoso para evitar também a infecção, recebe antibiótico depois também. O processo desde o início tem um cuidado para evitar a infecção, tá? E evitar que ocorra depois todo as complicações de uma infecção de prótese. Um outro receio que me pergunto bastante no consultório é a luxação depois da cirurgia de prótese. Sim, tem o risco ele existe, tá? Mas são tomados todos os cuidados para evitar a luxação de prótese no quadril. Geralmente a luxação de prótese no pós-operatório é por movimentos que são feitos inadequados, tá? A cirurgia ela é feita com o objetivo, com a melhor técnica possível para deixar a prótese o mais estável possível. Então, existem alguns movimentos que depois da cirurgia não vão poder ser feitos. Então, sentar e cruzar as pernas, a pessoa não vai poder fazer. Sentar em cadeiras baixas ou em sofás ou poltronas muito baixas que causem uma flexão muito grande do quadril, também não vai poder. Sentar no vaso muito baixo, também não vai poder. Então, tudo que leve a uma flexão do quadril acima do nível do quadril, tá? Vai ser contraindicado no pós-operatório para evitar as luxações, tá? Mas como eu falei antes, a cirurgia é feita, deixada a prótese o mais estável possível, mas depende sim do paciente o cuidado no pós-operatório, tá? Não depende só do médico, depende muito do paciente. Seguindo as orientações do seu médico assistente, provavelmente os riscos de luxação vão ser mínimos. Um terceiro receio que me perguntam também bastante no consultório, as pessoas ficam com muito medo de ficar acamada. Então tem que se lembrar que as próteses, a cirurgia de prótese de quadril, ela não é feita para o paciente ficar acamado, ela é feita para o paciente caminhar o mais breve possível. Então, se é uma cirurgia de um desgaste simples, que não foi usado enxerto ósseo, não foi uma cirurgia muito complexa, geralmente a pessoa começa a caminhar no dia seguinte já, com o andador e com apoio total, que a gente chama. O paciente já começa a largar todo o peso no chão. Alguns pacientes vão ter algumas restrições, por exemplo, se foi usado um enxerto, foi feita alguma outra técnica, talvez tenha que segurar um pouco o apoio total, que a gente chama, e deixar o apoio parcial, que o paciente vai pisar com o pé ainda no chão, mas não vai largar todo o peso, vai segurar um pouco do peso no andador. Mas a maior parte dos pacientes que vão ser submetidos à prótese de quadril vão poder caminhar no outro dia com apoio, largar todo o peso em cima da perna usando o andador junto com o acompanhamento de um fisioterapeuta tranquilamente. E só alguns casos que vão precisar então de apoio parcial por alguns meses ou dependendo da cirurgia por alguns dias. A prótese ela não tem prazo de validade, não tem um vencimento. Então o que dita a durabilidade de uma prótese é o material do que ela é feita, né? Como eu falei no início do vídeo, as próteses de cerâmica elas tendem a durar mais pela menor taxa de desgaste que elas apresentam, tá? Prótese de cerâmica, mas depende muito também do uso e do cuidado do paciente, né? Então, a durabilidade dela, ela vai depender muito também então do material do que a prótese é feita e também dos cuidados que o paciente vai ter. Então, se é um paciente muito ativo, que fez uma prótese e vai trabalhar, por exemplo, na agricultura depois, carregar peso, se o paciente é obeso, se o paciente tem uma vida muito ativa, isso vai diminuindo a durabilidade da prótese. A prótese nada mais é que uma peça que está dentro do corpo da pessoa. Quanto mais uso ela tiver, mais desgaste ela vai produzir. Então, isso não significa que a pessoa vai colocar prótese e vai ficar parada
para não ter um desgaste da prótese. Não, ela vai ter uma vida normal, com atividades normais, ela só vai ter que se cuidar para não fazer exercícios com carga, exercícios com impacto, a obesidade, vai ter que cuidar para não aumentar de peso, tudo isso para evitar que a prótese aumente o índice de desgaste dela e que dure menos. E muitas pessoas me falam assim, tá doutor, mas eu vou colocar a prótese, se ela durar 10 anos, é só eu pegar depois e trocar ela. Mas não é bem assim, né? Então uma prótese hoje de quadril, para trocar ela, é uma cirurgia muito maior do que para colocar a prótese a primeira vez. Tem que retirar a prótese, na hora de retirar a prótese acaba ocorrendo uma danificação, que é uma danificação do osso mesmo na hora de conseguir tirar a prótese, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima, que torna a cirurgia muito mais complexa, muito mais difícil, e a recuperação de uma revisão de prótese de quadril também é muito mais longa. Por isso que não é só simplesmente trocar a prótese. E é por isso que em alguns pacientes que se pode adiar a prótese de quadril, levar o quanto mais com outras alternativas, a gente tenta fazer isso. Independente do tipo de prótese que for colocada, ela vai ter um período de vida útil e depois ela vai ter que ser trocada mais adiante. Então a gente sempre tenta levar, claro, um paciente que está com um monte de dor, não consegue fazer suas atividades do dia a dia, a qualidade de vida ruim, não consegue dormir de noite devido à dor, muita dificuldade para caminhar, a gente não vai ficar adiando, não vai adiar o sofrimento do paciente, daí a cirurgia é feita. Mas se é aquele paciente que tem dor só no final da tarde, tem dor de manhã, uma dor que passa com analgésico leve, a gente vai tentar levar o máximo possível a cirurgia, justamente por isso que eu expliquei antes da vida útil da prótese, tá? E também por causa dessa cirurgia, troca de prótese, que acaba sendo muito mais complicada do que uma cirurgia feita pela primeira vez. Como eu falei antes, esses pacientes que tem que ficar aguardando cirurgia, não significa que eles vão ficar com dor. Existem algumas coisas que podem ser feitas antes, uma delas é a viscosupplementação com ácido hialurônico, que esse é um assunto que eu vou falar em outro vídeo que é bem interessante também. Também pode ser feitos alguns tipos de fisioterapia específicos, tá? De reforço muscular, que também ajudam no alívio da dor. Diminuir o peso, diminuir atividades de impacto, começar atividades na água, como hidroginástica, hidroterapia, fazer a mudança do estilo de vida. Também vai ajudar muito, associado a outros tratamentos. Outro receio que muitos pacientes me perguntam também é para o retorno para poder dirigir, tá? Então, assim, a pessoa vai poder dirigir de novo, novamente, tá? Os meus pacientes, mas isso é uma escolha pessoal minha, tá? Eu libero para dirigir em 45 dias, tá? Após ter feito todo um processo de recuperação com fisioterapia, com ganho de massa muscular. E sim, eles podem voltar a dirigir, podem voltar a viajar de carro, podem ter uma vida normal. Muitos pacientes também me perguntam se a prótese pode desencaixar depois da cirurgia. Desencaixar é a mesma coisa que luxação, que eu comentei antes. Então, nada mais é do que a luxação da prótese do quadril. Sim, tem o risco. Por isso que o paciente tem que seguir as orientações do médico à risca, tá? Para evitar que isso aconteça. Então o paciente vai ter que evitar sentar em cadeira baixa, evitar a flexão acima de 90 graus do quadril, que seria o que? O joelho ultrapassar o nível da pelve, do quadril. Vai ter que evitar de se agachar, cruzar as pernas. São todos movimentos que vão ter que ser evitados para não ocorrer a luxação, que é o desencaixe, né, da prótese do quadril. Mas o risco existe, mas ele é minimizado, o paciente segue as orientações do seu médico. Fisioterapia. A fisioterapia é outra pergunta que eu recebo bastante no consultório. Sim, a fisioterapia ela é muito essencial no pós-operatório. Ela não é essencial, ela é muito essencial no pós-operatório. Sem a fisioterapia, a recuperação da prótese do quadril vai ser ruim. Isso é fato já, tá? Então precisa de fisioterapia, tá? Ela é muito importante no pós-operatório. Eu sempre digo que a recuperação do quadril, numa prótese de quadril, 60% é a cirurgia, 40% é a fisioterapia. Isso por quê? Porque o paciente com desgaste no quadril, ele perde muita massa muscular durante o processo do desgaste, porque ele vai acabando ficando menos ativo, caminha menos, para de ir na academia e acaba perdendo muita massa muscular da perna. E a prótese, ela não depende só dela para funcionar. A prótese, ela precisa de uma massa muscular íntegra, de uma massa muscular boa, para que faça o movimento da perna, tá?
Então isso é muito importante. Sem fisioterapia, sem uma massa muscular boa, sem uma recuperação com fisioterapia adequada no pós-prótese, o resultado ele vai ser ruim. Isso é fato já, tá? Ele vai ser ruim, não vai ser bom e a pessoa não vai ficar satisfeita com a cirurgia. É muito importante para ganho de massa muscular, para o paciente aprender a caminhar de novo também e também para analgesia. Tá? Então a fisioterapia é muito importante e ela tem que ser feita sim em todos os casos. Tá? Não tem caso que ela não vai ser feita, vai ser feita em todos os casos. E o tempo de fisioterapia depende muito dos pacientes, mas a média é uns 3 meses mais ou menos de fisioterapia. Mas depende muito do paciente, alguns vão precisar mais, outros vão precisar menos, depende muito da evolução de cada um. Em relação ao alívio da dor, óbvio que vai ter, depois da cirurgia, vai ter a dor referente à cirurgia. Como a cirurgia é uma cirurgia grande, que é a cirurgia que corta a pele, músculo, mexe no osso, vai ter a dor do pós-operatório. A dor do desgaste, que é aquela dor que o paciente sentia antes para caminhar, deitar, subir e descer a escada, ela vai ter o alívio, mas vai ter a dor do pós-operatório decorrente do corte, decorrente de toda a manipulação da cirurgia. A pior fase ali é o primeiro dia do pós-operatório, mas o paciente com certeza no hospital vai receber medicação para isso, vai receber medicação para tornar a dor o mínimo possível, tá? A dor o mínimo possível, mas a tendência é ter dor no primeiro dia, no segundo dia do pós-operatório, depois a dor vai diminuindo. Mas como eu falei, a dor é minimizada com todas as medicações, com todo o que tiver de possível ao nosso alcance para minimizar a dor do paciente. A dor aquela do desgaste do quadril, ela não vai mais ter, porque então como foi substituído como eu expliquei antes, aquele jogo do quadril com aquele desgaste ou aquelas erosões que causavam aquele atrito não vai mais existir. Então essa dor, a dor do desgaste não vai mais ter, vai ter sim a dor da manipulação cirúrgica. Anestesia. A anestesia também é um medo que muitos pacientes têm do processo de anestesia. Hoje em dia a anestesia é muito segura, não vai ser feita nenhuma cirurgia em um paciente sem ser feito antes toda uma avaliação. Então antes da cirurgia é feita a avaliação com o cardiologista, são solicitados exames, é feito o raio-x de tórax, é feito o eletro do coração, e tudo isso é avaliado pelo cardiologista no pré-operatório, tá? E depois pelo anestesista. Então, se por acaso tiver algum risco alto, algum risco que seja impeditivo da cirurgia, ele vai ser avisado antes para o paciente. Como eu falei antes, toda cirurgia que o ser humano submete, ele está exposto a um risco. Então, esse risco dele é calculado então, pelo cardiologista e pelo anestesista. E ele vai saber já se a cirurgia para aquele paciente ela é uma cirurgia de alto risco, médio risco ou baixo risco. Então o paciente já vai para a cirurgia sabendo qual que é o risco dele na cirurgia. Nada vai ser feito sem o consentimento do paciente e sem o paciente saber qual que é o risco dele na cirurgia. Então é tudo muito seguro. Então não precisa ter medo do procedimento da anestesia, porque o médico anestesista ele vai sempre fazer uma avaliação com o paciente antes, para depois ir para uma anestesia segura, ir para uma cirurgia segura e tornar todo o processo, anestesia e cirurgia completamente seguro. E eu vejo no consultório que muitos pacientes têm muito receio de fazer a cirurgia, porque às vezes um vizinho fez a cirurgia e não andou mais, um conhecido falou para ele que não era para fazer a cirurgia nem pensar, porque senão vai dar tudo errado, e não é bem assim. Então cada paciente tem que ser avaliado pelo seu médico, o médico vai explicar que tipo de cirurgia vai ser feito, que tipo de limitações ele vai ter no pós-operatório, quais são os riscos que vai ter no pós-operatório. Mas em geral, a prótese de quadril é uma cirurgia muito segura e com um resultado muito bom, com uma melhora de qualidade de vida muito boa para o paciente. A principal indicação da prótese de quadril é a melhora da qualidade de vida. É aquele paciente que está com dor, não consegue caminhar direito, não consegue dormir, não consegue subir e descer a escada, tem dor para suas atividades na maior parte do dia. É para esse paciente que a prótese é indicada. Então, a melhora da qualidade de vida, uma vida sem dor, sem sofrimento, e é isso que eu quis vir trazer nesse vídeo, que existe possibilidade de fazer, é uma cirurgia segura, ela não é isenta de riscos, eu não posso dizer isso, tá? Então, porque toda cirurgia, não só a cirurgia ortopédica, a cirurgia plástica, a cirurgia geral, todas elas têm risco. Então, eu não estou falando que a cirurgia é isenta de risco, ela tem seus riscos sim, tá? Os riscos são minimizados ao máximo
tá? Com uma avaliação pré-operatória adequada, com exames pré-operatórios adequados, que o seu médico vai lhe passar quais que são os riscos que você tem na cirurgia. Mas a cirurgia em si é uma cirurgia muito segura e com um resultado bom, que traz a qualidade de vida de volta para o paciente. Eu deixo aqui esse vídeo então para ajudar a responder um pouco as dúvidas, as principais dúvidas dos pacientes. Se eu falei alguma coisa também que não foi respondida, que eu não falei aqui, que eu esqueci, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, pode deixar os comentários. Eu vou ter o prazer de fazer um vídeo sobre as dúvidas apresentadas. Eu agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Como eu falei antes, se tiver alguma dúvida é só entrar em contato comigo. Vou ser muito grato em poder responder. E vejo vocês no próximo vídeo e um abraço a todos.